Olá, alunos, tudo bom? Vamos para mais uma aula aí de microcontroladores e microprocessadores. Vamos ver hoje o bloco chamado UC, a unidade de controle que gerencia a nossa CPU. Vamos lá para a nossa aula. Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de sistemas microprocessados. Hoje uma aula um pouco mais rápida, né? Nós vamos falar da unidade de controle. Muito aí da unidade de controle a gente acabou cobrindo em outras aulas. E por que a gente adotou esse caminho, né? Por que o NAND Game, inclusive, faz dessa forma? A unidade de controle é um bloco relativamente complexo. Quando a gente fala da unidade de controle, ela vai incluir toda a parte de acesso à memória e ela vai incluir toda a parte aí de decodificação da instrução. No nosso curso e no NAND Game, a gente cobriu isso em aulas anteriores, para evitar falar tudo de uma vez e aprofundar num tópico aí sem necessidade para a gente. Então, o X da questão da unidade de controle é realmente gerar os sinais do barramento de controle. É da unidade de controle que vão sair todos os sinais que vão para o meu chip, controlar inclusive a habilitação de periféricos e esse tipo de funcionamento. Como a CPU é controlada com sinais elétricos, a unidade de controle ela vai ser comparada mais ou menos com a nossa coluna, né? Onde a gente tem aí a medula espinhal, que transmite o sinal que vem do cérebro para o resto do corpo, né? Então, para os braços, para as pernas, aí sai nervo para todo lado. Parece um pouco com a unidade de controle, que ela recebe as instruções decodificadas e gera um sem número aí de sinais para a minha CPU. Quando eu estava fazendo aí o NAND Game, eu tive um pouco de trabalho para fazer a unidade de controle, não porque ela era muito difícil, mas é porque eu não entendia direito a nomenclatura que tinha no NAND Game. Então vocês, se tiver necessidade aí, faz aquela manha de traduzir para o português, voltar para o inglês, para vocês conseguirem aí terminar o NAND Game, né? É praticamente o último bloco da nossa CPU, né? Então, se a gente observar um bloco aí de controle, a gente observa que a unidade de controle ela engloba os registradores, que no NAND Game nós já colocamos, ela engloba a controladora da memória RAM, que também nós já fizemos. Então, a nossa unidade de controle ela já está adiantada. Quando nós formos no NAND Game, nós vamos só fazer o topo da unidade de controle e ligar todos os sinais com os blocos que nós já fizemos. Se você deixou para a última hora e vai fazer aí para o fim do curso, só toma um certo cuidado, porque às vezes isso demora um pouco, você precisa voltar nos módulos anteriores, rever o que você fez, né? Foi assim que eu consegui resolver a unidade de controle. Mas vamos olhar dentro dessa unidade de controle que está na tela, o bloco chamado controle, que é mais ou menos o que nós vamos ter lá no nosso NAND Game. Então esse bloco controle, ele já vai pegar os sinais que vêm dos blocos de memória que já foram decodificados e vai gerar uma série de sinais. Então observe na parte de baixo da figura que eu tenho data in, eu tenho clock out, eu tenho sinais de read, eu tenho sinais de reset, e são barramentos, né? Então eu tenho aí, nesse exemplo aí, 8 bits de dados saindo e entrando, eu tenho 3 bits de opcode, 3 bits de read, então é uma quantidade de sinais grande que sai da unidade de controle, porque é como se fosse a terminação nervosa da minha CPU. E esses sinais elétricos vão para os outros blocos do meu processador.
habilitar e desabilitar as memórias, os multiplexadores, demultiplexadores, para que quando eu decodifique uma instrução, ela vá para o meu registrador de instrução. Quando eu decodifique um dado da RAM, ela tem que ir num registrador para fazer uma operação. Então a unidade de controle, ela vai ligar e desligar determinados blocos lógicos aí que nós já fizemos, né? Nessa altura do curso, a gente já adiantou bastante coisa, né? A gente teve até a oportunidade de trabalhar com esse NAND Game para conseguir ter um pouco de parte prática, né? Um curso muito teórico, senão. Nós vamos fazer apenas a montagem da unidade de controle usando os blocos que nós já fizemos. Então, nós já comentamos de memória RAM, nós já comentamos de unidade lógica aritmética, nós já comentamos de decodificação de instrução, e agora nós vamos pegar todos esses blocos que nós fizemos e montar a nossa unidade de controle, que seria representada aqui nessa figura branca, fazendo esse bloco interno de controle, aonde irão sair os sinais para os blocos da minha CPU. Por isso que a unidade de controle é considerado aí a parte mais complexa da minha CPU. Porque quando a gente pensa na unidade de controle como um todo, ela tem o acesso à memória, ela tem o decodificador de instrução, mas a gente fez isso de forma diluída no nosso curso, então a nossa unidade de controle para essa aula é basicamente o desmembramento desses blocos que nós fizemos para sinais elétricos que vão controlar a nossa CPU. Mas existe um porém. Em sistemas reais, quando a gente pensa em processadores modernos, a unidade de controle vai ser mais complexa do que a gente viu no NAND Game. Porque nós temos mais memórias para acessar, não apenas uma memória RAM, mas nós temos vários tipos de memória com vários tipos de endereçamento. E ainda uma quantidade muito grande de instruções, porque nós muitas vezes trabalhamos com processadores CISC, mas isso é fora do objetivo do nosso curso, né? Vamos ter um pouco de bom senso aqui e se limitar a essa simplificação que o NAND Game faz. Para a gente estudar a CPU a fundo, para a gente estudar a unidade de controle moderna, aí a gente deveria estar dentro de um curso de engenharia da computação. Então eu acredito que eu, como professor, não tenho a necessidade de pegar um livro de arquitetura avançado e ficar falando de algoritmos e detalhes de projetos que vão fugir do objetivo do nosso curso. A nossa matéria de sistemas processados é para a gente realmente entender como é que o processador funciona, como é que o sistema processado funciona, para que facilite a gente aí ao longo da carreira, quando tiver que aprender um novo microcontrolador. No nosso NAND Game, a nossa unidade de controle ela é montada depois que eu faço meu decodificador de instrução. E observe que nós estamos no final do nosso processador. Quando eu tenho esse bloco escrito computer, eu já estou fazendo a integração de topo, ou seja, eu estou fazendo a unificação final de todos os blocos em um computador. Depois disso, a única coisa que eu vou precisar é ligar aí pinos de entrada e saída para poder fazer o meu sistema funcionar. Então, nós praticamente terminamos o NAND Game com essa aula. Nós ainda teremos uma aula de input e output, mas aí nós vamos falar um pouco sobre proteção, a nossa mente é um pouco diferente. Com a aula de hoje, nós conseguimos terminar o nosso processador. Eu espero que vocês estejam conseguindo aí acompanhar o NAND Game, fazer as suas coisas, porque depois nós vamos ter que entregar isso aí como trabalho final, certo, colegas? Então eu queria agradecer a presença de vocês. Foi uma aula mais rápida e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.